Igreja, boa noite, graça e paz. Mais uma vez nos reunimos nesta noite, para estarmos prestando culto de louvor e adoração a Deus. E para isso vamos estarmos fazendo uma oração de agradecimento a Deus pela oportunidade que nos dá de reunidos podemos termos esse privilégio de prestar culto que somente a Ele nós devemos fazer. Ó Deus, graças te damos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado da igreja, o Senhor tem cuidado do teu povo. Obrigado, ó Deus, porque o teu povo tem condição de ter o discernimento do teu Espírito Santo a estar prestando culto ao Senhor em adoração, sejam quais forem as circunstâncias. Obrigado, ó Deus, porque até o momento o Senhor tem sido provedor de todas as coisas e sabemos, ó Deus, que haverá de prover os meios necessários para que a igreja continue te adorando, sejam quais forem as circunstâncias. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 29, os versículos de 10 a 13. Eu estarei fazendo essa leitura e os irmãos aí em sua casa estejam acompanhando a leitura da palavra. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Irmãos, o texto que lemos ensina-nos que a nossa adoração a Deus deve ser pelo que Ele é e por tudo que Ele tem feito e continua fazendo por cada um de nós. Deus é tudo, dele vem tudo e tudo vem por meio dele. É nele que devemos colocar a nossa confiança e a todo tempo desfrutarmos da doce companhia do Espírito Santo que habita nos nossos corações. Diante disso, nós somos chamados para adorá-lo, para prestar cultos, sejam quais forem as circunstâncias. Lembramos o que o evangelista João escreveu e o próprio Jesus falou à mulher samaritana. Jesus dizendo à mulher samaritana, diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, vamos continuar com esse propósito, diante das circunstâncias, em espírito e em verdade, adorando ao nosso Deus único de toda a adoração. Santo, Santo, Santo. Deus triuno
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Agora eu convido a igreja a estar abrindo a Bíblia no Salmo, capítulo 51. Salmo 51. Onde lemos nos versículos de 5 a 10. Salmo 51, os versículos de 5 a 10. É o reconhecimento que todo adorador precisa ter diante da sua real situação. Diz assim: eu nasci na iniquidade, em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Com bastante alegria, vamos estarmos cantando o hino de número 300. Não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e
Agora, na sua casa, irmãos, esteja curvando a sua cabeça. E nós estaremos orando, pedindo a Deus que esteja confessando os nossos pecados e ensinando-nos a estarmos cada vez mais desejosos de termos um coração renovado, um coração alegre e apto e pronto para estar adorando e cultuando ao seu nome e também carregando constantemente a alegria que só o Espírito Santo pode nos dar. Vamos orar. Ó Deus, neste momento de confissão, nós reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Reconhecemos, ó Deus, a necessidade que temos de estarmos buscando o perdão do Senhor. Ó Deus, temos falhado, temos cometido, ó Deus, pecados. Contudo, ó Deus, em Ti está o perdão. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e alimenta-nos com a Tua palavra, para que com alegria possamos cada vez mais Te servir, Te adorar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vou estar passando a palavra agora para o reverendo Cícero, que vai estar dando a continuidade nesse culto que ora prestamos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Voltando para trazer essa palavra, gostaríamos de ter você aqui juntos no templo, mas ainda não é possível. Mas com toda paciência, com toda alegria, continuamos firmes na fé, esperando no Senhor, até que Ele, de acordo com o seu propósito, cumpra o que Ele já determinou. Muito bem, eu quero falar com você hoje sobre o texto de João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 27, que nos diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Pois bem, irmãos, esse texto que nós lemos, o verso 27, ele está dentro de um contexto do capítulo 6 de João, cujo tema é Jesus, o pão da vida. E nós sabemos, pelo contexto, que Jesus ele prega essa mensagem, traz esse sermão ao povo, no sentido de orientar esse povo em dois aspectos praticamente, o material e o espiritual. Por que isso, meus amados irmãos? Porque Jesus ele está aqui diante de uma multidão que havia experimentado no dia anterior a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para mais ou menos 5.000 pessoas. Então aí, quando eles percebem aquele poder de Jesus ali manifestado, suprindo uma carência, uma necessidade material deles, meus amados irmãos, ficaram muito felizes e eles resolvem retornar ao Senhor Jesus no dia seguinte para experimentar mais uma vez a bênção dessa multiplicação. Assim pensavam eles, pensava a multidão. Mas Jesus, ele aproveita esse retorno da multidão e ele vai conversar com eles, falar com eles sobre a importância da verdade espiritual. Não que Jesus estivesse condenando a multidão por querer o pão, querido. Lógico, nós sabemos que o material é uma necessidade nossa. Ter um desejo não é errado. Querer conquistar alguma coisa não é errado. O problema é quando esse alvo, quando esse prazer, quando esse material se torna um ídolo ou se torna uma obsessão em nossos corações. E talvez o grande erro dessa multidão é que eles vêm aqui até Jesus para terem a sua necessidade suprida e não percebem que Jesus é ou deveria ser a necessidade deles. Então Jesus é a nossa necessidade e não simplesmente o pão que Ele dá, a provisão dEle em nossa vida, mas Ele mesmo
sendo nosso Senhor e Salvador, tem que ser a nossa maior e principal necessidade. E foi aquilo que a multidão não entendeu, porque Jesus está falando no verso 27 de vida eterna, de pão da vida, e não simplesmente do pão que ele havia multiplicado. Pois bem, Jesus aproveita tanto a necessidade da multidão que vem até ele, como também o que ele veio para realizar, veio trazer para nós a vida eterna, e Jesus então prega essa mensagem, prega essa palavra sobre o pão da vida. E aí você observa, meu amado irmão, que em todo o capítulo 6, que foi uma mensagem que, à medida que Jesus começa a pregar, a multidão também começa a argumentar com ele, porque a multidão não está entendendo ou não está querendo entender o que Jesus está falando, porque a mente deles, ela está voltada para o pão material, para serem saciados de novo. E Jesus, ao contrário, está pregando uma mensagem sobre o pão espiritual. Então, há um certo conflito ali, e a multidão começa a argumentar. E muita gente, depois da mensagem de Jesus, discordando do que ele havia falado, começa também a sair, começa a rejeitar a palavra dele, meu amado irmão. E infelizmente é assim mesmo, porque geralmente a multidão, ela procura a Jesus, ou ela procura as pregações, as mensagens que agradam, que fazem bem. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas ainda bem que Jesus, ele olhando para a multidão, ele vê as pessoas no meio da multidão. No verso 64, tem uma descrição muito interessante, diz assim, Jesus dizendo: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ou seja, meu amado irmão, isso é muito importante para nós, que embora Jesus conheça a multidão, ele olha para mim, ele olha para você. Ele te vê, ele te conhece no meio dessa multidão. Ele sabe se você crê, se você não crê. E aí a gente pode aproveitar e pensar nisso, fazer essa pergunta para nós: como Jesus está me vendo nessa multidão? Está me vendo como alguém que crê, como alguém que é fiel, ou está me vendo como alguém que é descrente, que é capaz de traí-lo? Como Jesus está vendo você na multidão, meu amado irmão? Pois bem, dentro desse diálogo de Jesus, ou dessa mensagem sobre o pão da vida, no verso 27 que nós lemos, Jesus ele vai tratar, só nesse verso, 3 expressões, 3 palavras muito importantes que são necessárias para a nossa reflexão. Eu diria que, na verdade, Jesus está trazendo uma exortação para a gente refletir sobre ela, sobre o que ele está dizendo aqui. E observe que a primeira palavra que ele usa para exortar e para nos fazer refletir é a palavra trabalhai. Olha aí, trabalhai não pela comida que perece. Meu amado irmão, Jesus, você percebe que, tanto aqui, se você voltar um pouquinho em João 4, você vai entender que a mensagem dele aqui, como a mensagem para a mulher samaritana, sobre a água viva, todas as duas mensagens, pão da vida, água viva, têm um sentido espiritual. Jesus está falando de salvação, está falando de vida eterna, aquilo que mais interessa, logicamente, a nós, e aquilo que está no centro do ministério dele. Ele vem para morrer, pelos nossos pecados, ele é ressuscitado dentre os mortos, para quê? Para nos dar a salvação gratuita e
nos trazer a esperança da vida eterna. Por isso, meu amado irmão, a palavra trabalhai, ela tem que ser muito bem compreendida por nós, porque trabalhai, ela tem o sentido de, olhem bem, esforço, envolvimento e ocupação. Então vamos lá, esforço, envolvimento, ocupação. Tudo isso no sentido espiritual. Então Jesus está dizendo assim: se esforce, se envolva, se ocupe com aquilo que é espiritual primeiro, porque essa é a sua e a minha maior necessidade, meu querido. E essa pode ser uma boa pergunta para nós. Onde está o meu esforço? Como está o meu envolvimento? Com o que eu tenho me ocupado? E eu queria deixar para você aqui 2 exemplos simples, mas importantes, que certamente vão te ajudar a perceber onde está o seu esforço maior e prioritário. Um exemplo, nós podemos pensar no tempo. E aí eu penso o seguinte, meu amado irmão, vamos imaginar antes da pandemia, quando nós tínhamos a liberdade de vir à igreja, e vamos pensar pós-pandemia, quando voltaremos para a igreja e teremos as nossas reuniões normais, assim esperamos em Deus. Aí pense você que em relação ao tempo, nós temos durante uma semana, pelo menos aí 168 horas numa semana. Dessas 168 horas, a igreja chama você para vir ao templo, possivelmente 5 horas na semana, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. E observe, meu amado irmão, 163 horas para você administrar como quer. Mas você observa que nem essas 5 horas na semana a gente consegue oferecer para o Senhor. Estarmos juntos em comunhão no templo, quando podíamos ou quando pudermos. Então observe, querido, que em relação ao tempo, há uma certeza de que o nosso esforço tem sido mais para o material e menos para o espiritual. Outro exemplo é o dízimo, um assunto que às vezes as pessoas não gostam nem de ouvir, mas tem que falar, porque ele é bíblico, né? Malaquias diz que nós trazemos o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento nessa casa, e você sabe que a casa do Senhor continua de pé, continua sendo sustentada pela nossa fidelidade. Mas em relação ao dízimo, caminhe comigo aqui. Por exemplo, Deus, Ele te dá 90% e pede 10% para a obra dEle, para o ministério, para a igreja. E aí, meu amado irmão, tem muita gente que fica com 100% para Ele. E aí eu te pergunto, essa pessoa está mais focada no material ou no espiritual? O que você acha? Então observe que o esforço dela é completamente voltado para o material, meu amado irmão. De forma que Jesus está exatamente ensinando isso aqui. Ele não está dizendo que você não deve trabalhar pela comida, lógico que deve. Você trabalha, eu trabalho, né, pensando em nosso sustento material, mas o que ele está dizendo é que o seu foco, o seu valor tem que mudar. Se esforçar, se ocupar, se envolver mais com aquilo que é espiritual. Escritor e comentarista John Wilde diz assim sobre esse texto: assim entendemos que a vida cristã não é ociosa, mas cheia de fervor e diligência com os bens espirituais. Trabalhai, meu amado irmão. A segunda colocação que ele faz, tanto para exortar e nos fazer refletir, é o objetivo. Então ele fala assim: trabalhai
pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então, observe que Jesus está esclarecendo aqui que o foco é a vida eterna. E essa vida eterna, ela não depende do nosso mérito, mas, logicamente, de Jesus. Então, quando ele fala trabalhai, ele não está dizendo que trabalhando assim eu vou obter vida eterna. Ele está dizendo trabalhai, porque a vida eterna já foi dada a vocês, de forma gratuita. Então, se envolva, se ocupe, se esforce para demonstrar a sua gratidão, para demonstrar o quanto você entendeu essa mensagem de Jesus, que é a vida eterna. Meu amado irmão, é a mesma colocação que nós temos em Efésios 2, 8 a 10, quando lá o texto diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que isso não vem de nós, não é de obras para a gente não se gloriar, mas é para realizar as obras que Deus já preparou de antemão para realizarmos. Então, depois que eu entendo a vida eterna, que eu fui alcançado por essa graça de Deus, então agora eu preciso trabalhar, me envolver, me esforçar, me ocupar cada vez mais com esse princípio, com esse valor que é a vida eterna, e menos, meu amado irmão, com aquilo que é material. Ou seja, os meus alvos precisam estar alinhados com os alvos de Deus, com aquilo que Deus quer de mim. E meu amado irmão, você precisa pensar muito nessa pandemia. Não sei se você está com medo, está aterrorizado, ou se você está esperançoso, está tranquilo, descansando em Deus, mas uma lição precisa ficar claro aqui: a pandemia da Covid-19 deixa claro que todos nós somos frágeis. Está escancarado a fragilidade humana, independentemente do seu status social ou financeiro. Então, meu amado irmão, a gente precisa trabalhar, se esforçar, porque há um objetivo maior em nossas vidas, que é a vida eterna. E eu gosto muito da lição que nos é dada em Miqueias 6, verso 8, quando ele fala desse objetivo que nos envolve na vida eterna. Quando ele diz que o que Deus quer de nós, ele diz assim: olha, Deus, o que Deus quer de nós? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Olha bem, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso, meu querido. Se você entendeu a mensagem de Jesus, o pão da vida, a vida eterna, a salvação nele, se você é uma pessoa que já tem essa segurança de salvação, então você tem que isso aqui, ó, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Então, é preciso trabalhar, é preciso ter o objetivo maior da vida eterna e, por último, é preciso entender uma terceira palavrinha que Jesus coloca para nossa exortação e reflexão, que é a questão do selo. Ele diz: porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, meu amado irmão. Jesus está aqui trazendo para nós essa confirmação, essa aprovação do Pai ao ministério dele. Então, o selo significa que o que Jesus veio fazer e realizou na cruz foi algo aprovado, garantido pelo Pai que o enviou para morrer naquela cruz. É mais ou menos a ideia de Apocalipse 2 e 3, quando Jesus escreve aquelas cartas às igrejas, e quando ele escreve, ele está dizendo para a igreja que a conhece, ele está apontando erros dela,
e ele está fazendo afirmações verídicas sobre essa igreja. Então, meu amado irmão, o selo é como se você recebesse uma carta do Pai, a carta de Deus, dizendo para você: olha, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, ele veio morrer por você, e eu, o Pai, estou autenticando, reafirmando, confirmando para você esta verdade. Jesus, todo o seu ministério, nos envolve na salvação. E o único meio de salvação é, de fato, a sua morte, meus amados irmãos. Mas segundo um escritor chamado Caspar Cruciger, ele diz que o selo aqui também está relacionado à ideia de ungir, ao sentido de ungir, principalmente no Velho Testamento, que é uma expressão que você encontra principalmente nos Salmos, encontra lá nos profetas, e a unção, você vai lembrar que ela era aplicada a sacerdotes, a profetas, a reis, para desempenharem o seu ofício, o seu ministério. Então Jesus está dizendo que o Pai o ungiu, que o Pai o selou, para que ele pudesse cumprir o ministério dele, o ministério da nossa salvação. E chama a sua atenção para o texto de Isaías 61, falando sobre o ministério de Jesus, o selo sobre ele, a unção dele, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus foi selado, ungido para o ministério. E, meu amado irmão, o que eu quero dizer para você, que o selo de Jesus, a unção de Jesus, também vem sobre cada um de nós, eleitos por Ele, chamados por Ele. E quando Jesus nos chama, Ele está dizendo que o ministério dele é o nosso ministério. O que Ele fez, nós temos que fazer. Jesus, inclusive, disse que nós poderíamos fazer obras maiores do que Ele fez. Olha o grau de responsabilidade, compromisso que Jesus coloca sobre nós. Mas é bom pensar, meu amado irmão, no selo, nessa unção de Jesus, porque tanto ela nos envolve, conforme Efésios 4:30, nos envolve na garantia da nossa salvação, na segurança de que nós de fato fomos selados pelo Espírito Santo, e o nosso objetivo, o nosso alvo é de fato a vida eterna nele. Mas também esse selo em nós nos traz para o compromisso do nosso ministério dado por Deus, que envolve os dons, que envolve o nosso chamado, que envolve a vontade dele. E aí eu chamo a sua atenção para 3 textos bacanas que falam assim. Primeiro, Hebreus 1:9 diz que nós fomos ungidos com alegria. Lucas 4, nós somos ungidos para evangelizar. 1 Pedro 2:9, fomos ungidos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o nosso selo de Deus em nós, como estava em Jesus, é de fato trazer essa alegria ao nosso coração, alegria pela salvação, é trazer em nós o compromisso de evangelização, de proclamarmos as suas virtudes. Portanto, meu amado irmão, observe que Jesus nos convida aqui a essa reflexão exortativa. Primeiro,
trabalhar. Segundo, estabelecer o objetivo espiritual. E terceiro, entender que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus para a salvação e para o ministério. Eu quero concluir, meu amado irmão, dizendo uma palavra que uma frase que eu ouvi, né, num certo filme, que dizia assim: o nosso único obstáculo no caminho das nossas conquistas somos nós mesmos, ou seja, é você mesmo. Então, talvez o grande obstáculo que impede o trabalho, que tira o seu objetivo, que impede você de trabalhar, pode ser você mesmo. Então, quem sabe é a hora, né, de retirar esse obstáculo, parar de culpar os outros, parar de culpar a Deus, parar de justificar erros e se envolver com mais esforço no ministério que Deus tem para você. Então pense com carinho. Você tem certeza que está envolvido, que tem se esforçado, que tem se ocupado com o trabalho do Senhor? Jesus, ele disse que o Pai procura trabalhadores para a sua seara. Você é um deles? Segundo, os seus objetivos sinceramente refletem mais o esforço espiritual do que o material? Sinceramente falando, o seu esforço hoje, ele é maior para o material ou para o espiritual? E terceiro, o selo do Espírito Santo está sobre a sua vida? Há alegria, há gratidão no seu coração? Tem vontade de evangelizar? Tem vontade de buscar a santidade? Pense nisso com muito carinho, porque se você der uma resposta positiva ao Senhor, você entendeu a mensagem dele e você faz parte do grupo daqueles que creem e não daqueles que descreram, discordaram, argumentaram e abandonaram o Senhor Jesus. Deus te abençoe e abençoe cada um de nós, né, para sermos sustentados por essa palavra. Amém? Amém, irmãos? Vamos estar orando nesse instante e impetrando a bênção do Senhor, finalizando assim o nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, ó Deus, por aquilo que Jesus ensina, e que nós possamos, ó Pai querido, analisar com muita seriedade, Deus, e nos envolvermos mais com o Senhor, nos esforçarmos mais pelo Senhor, pela sua causa, pelo ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Nos abençoa, Pai querido, na semana que se inicia, tudo que nós temos visto, ó Pai, toda a tristeza que às vezes abate o nosso coração, ó Pai querido, tem misericórdia de nós e tem misericórdia também, ó Deus, dessa nação, desse mundo, para que a gente supere essa pandemia. Abençoa as famílias, sustenta a nossa fé no Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje, para todo sempre. Amém.